fazendo... Vamos começar, galera. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live dos Cachaceiros Comunistas Canela Cinza. Então, obrigado a todos os camaradas que estão aí. Vamos começar com a apresentação. Junto comigo aqui nessa bancada temos Marcelo. Opa. Rodrigo. E Lenice. Fala aí, rapaziada. Como sempre, a gente tem que iniciar explicando o que é o Cachaceiro Comunista Canela Cinza. Pode ter alguém que caiu aqui de gaiato e não sabe. Rodrigo. Passou as honras aí. Pois não. O que é o Cachaceiro Comunista Canela Cinza? Oi. Gente. É um grupo, é um coletivo que a gente começou no final de 2018, né, se não me engano, ali na esteira ali da eleição do Bolsonaro, aquela maluquice toda. E o Marcelo sempre dizia que a gente tinha que se unir mais, né, que a gente conhecia várias pessoas que pensavam igual a gente, mas às vezes a gente não sabia, estava ali todo mundo disperso. Aí começou com grupos de WhatsApp, inicialmente, né, a gente foi se reunindo antes da pandemia, periodicamente, fazendo churrascos e tal, e meio que gestando ali algumas ideias mais concretas, né, que ficaram paradas por causa da pandemia. E essa live está sendo aí acho que a primeira proposta aí que a gente está fazendo dentro dessa realidade temporária que a gente está vivendo, né, por causa da pandemia. E é isso, a gente se reúne, por enquanto a gente se reúne aqui para comentar alguns assuntos, pagar algumas regras e às vezes falar coisa séria também. Certo, galera. Então, vamos começar. Vamos entrar no nosso tema principal. E primeiro, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui nosso tema é sobre se futebol e política não se misturam. Se pode ou não pode misturar esses dois temas, né? E eu peço para a Lenice iniciar fazendo o primeiro comentário sobre isso, sobre algum caso de política e futebol que se misturou. Tá no mudo, Lenice. Tá no mudo, Lenice. Gente, um instante. Tá suave? Foi igual. Agora foi? Foi. Pra mim parece que tá travando um pouco, mas sei lá. Então, gente, assim mesmo. esse tema é mega importante. Esse tema é mega importante, né? Achei muito interessante a gente fazer isso logo após o caso que teve, né? Oi? Gente, tô ouvindo atrasado aqui. É porque você logo tá depois do caso que teve lá do time do Neymar, né, cara? Se você tiver com o Facebook aberto na live, se você tiver com o Facebook na live aberto também, aí ele vai dar esse eco, tá? Não pode ficar aberto. Sim, entendi. Já desliguei. Eu tava pra tentar ver. Só que tem os comentários aqui, né? É igual quando eu ligava pra ver. rádio, entendeu? Aqui tá com o rádio baixinho. Entendi. Então, eu tô com aquela matéria que eu mandei para vocês. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre esses casos, né? Resgatar, lembrar um pouco deles. O que vocês acham? Pode começar puxando algum deles. Beleza. Então, aqui tá falando sobre aquele do Daniel Alves, cara, que ele, numa partida lá do Barcelona, um torcedor jogou uma banana e tal, tá ligado? Pra ofender. Isso foi acho que faz
11 anos, uma coisa assim. Quantos anos? Nem sei quanto tempo faz aqui, a matéria não está falando o tempo certo. Mas vocês lembram disso? Lembro sim. Esse lance aí do Daniel Alves. Esse lance aí do Daniel Alves foi quando surgiu aquela campanha Somos Todos Macacos. Não sei se vocês lembram. Isso aí. Sim. Exatamente. Foi por causa dessa parada aí, que tacaram a banana nele no campo, ele pegou e comeu, né? Aí ficou muito... A gente entrou muito naquela discussão assim, ele agiu certo, tem que ignorar, tem que levar na brincadeira. Só que como é aquilo, né? Como é que se reage a um racismo, né, cara? Desculpa te interromper, mas como é que se reage? Eu acho que ninguém sabe reagir um pouco, né? Tipo, não tem uma cartilha de como se reage, é meio complicado. Cada um vai ter sua forma de reagir. Eu acho que a forma correta é agredindo a pessoa que foi racista. Mas aí já é ali no estádio ali, né? Alô, acho que ele não ia ter como enfrentar 20 mil, 30 mil pessoas. Então ele resolveu usar do deboche ali e tal para poder escapar disso, né? E se saiu bem, né? Que quem tentou intimidar ele com aquela ação viu que não afetou, só faltou ele fazer um gol, né? Ia ficar mais maneiro ainda, mas não rolou. Realmente, cara, é muito complicado, né? Você vê um jogador que nem tem uma pele tão retinta, que aí você entra naquela parada, né, do colorismo e tudo mais. Mas ainda assim, a gente sabe que o futebol, principalmente no Brasil, é feito pela maioria de pessoas negras, né? E o cara tá lá no exterior, e aí que aqui no Brasil ele às vezes poderia até ser confundido, né? Tipo, algumas pessoas falarem, não, ele nem é preto. Tem um pouco desse debate, né? Dessa discussão. E aí você vê, cara, como essa lógica, né, dessa sociedade perversa, né, que coloca a gente contra a gente, tipo, a galera da mesma classe contra, né? E que, na verdade, tudo que é diferente, tudo que não é branco, eles atacam, sabe? Eles tentam destruir, né? E aí a gente fica assim, como lidar com isso, né, cara? Como a gente pensar ou cogitar a ideia de não envolver o futebol com política, sabe? Sendo que as pessoas ali vivem em sociedade, são pessoas que têm sentimento, não são jogadores de videogame, sabe? São pessoas reais. Então, assim, é muito complicado, porque é reflexo, igual o caso do Neymar, cara. Todas as tretas que a gente sabe que teve no grupo, do debate todo e tudo mais. E aí agora nesse último caso, né? Ele foi uma das pessoas que falou que não ia jogar e tudo mais. E, assim, é muito, muito doido, porque a representatividade dele importa também, sabe? Embora tudo que tem no caso dele, tem muitas crianças aí, muita gente que olha ele como inspiração, sabe? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tá tudo caótico, parece que todos os racistas estão saindo da caverna de novo, querendo escravizar a gente. Ao mesmo tempo, a gente percebe que, assim, existe uma possibilidade de mudança no futuro, sabe? As crianças hoje estão crescendo e vendo pessoas com trança, com cabelo black na rua, vendo mais pessoas falarem sobre racismo, misturar tudo mesmo e enfrentar os que se dizem mito. E a gente está aí, né, resistindo. E quanto mais as coisas vão se acirrando, mais a gente vai lutar. Acho que é um pouco disso para iniciar o debate. Sim, uma coisa que é importante a gente sempre falar é que tudo é política. E a gente acaba levantando o ponto de que só é política quando se está falando do nosso lado, do lado da esquerda. Mas o tempo todo existem ações ocorrendo e discursos sendo repetidos e defendidos que são conservadores, são reacionários, são de direita e querem sempre o pior
para a classe trabalhadora. Esses discursos estão o tempo todo sendo defendidos e repetidos. E a gente não vê eles como sendo política, porque eles já estão naturalizados, mas tudo é política. Quer puxar um pouco esse ponto, Marcelo? Então, uma coisa que eu vejo é que esse lance de política e futebol não se misturar, esse chavão, ele tem muita culpa também por parte da esquerda. Por que eu digo isso? Porque durante muito tempo eu cresci ouvindo dizer a galera que era mais politizada e tal, falar que futebol era alienação, né? Tipo, querendo minimizar o discurso do futebol. Até se você for fazer uma pesquisa sobre sociologia com futebol e tudo mais assim, você vai ver pouquíssimas coisas. Porque o futebol ele começou como esporte elitista, né? Depois, quando ele se tornou popular, ele foi meio que jogado de lado pela classe estudantil, né? Pelos estudiosos e tal, e ele foi visto como algo tipo de é coisa de ignorante, é coisa de pobre, é coisa de fudido, né? O cara que é apaixonado por futebol é burro, né? Essa questão foi muito jogada, né? Aí só depois, e isso a direita se apropriou, tanto é que se tu for ver a Copa de 70 foi um dos maiores, foi o que serviu de maior propaganda para a ditadura militar brasileira, né? O Pra Frente Brasil, né? Foi a que conseguiu unir a galera, isso porque a esquerda meio que abriu mão disso, né? Ficou... não tomou essa base. Então, depois, só nos anos 80, com a democracia corintiana e esses movimentos de direta já e tal, que foi uma coisa que tomou tudo, e inclusive tomou também o futebol, né? Mas mesmo assim, o pessoal tenta desassociar, né? Tenta jogar o futebol para baixo do tapete, botar de lado, e quem ganha com isso é igual o Lário falou, né? O pessoal que já está implementando essa pauta liberal e tudo mais. E eu vejo também que muita gente, quando fala isso, né, é aquilo que eu falei na outra live. Existem opiniões que são fáceis e confortáveis de ter. Então, por exemplo, você torce para o Flamengo, né? Aí tá lá, acontece um negócio que aconteceu lá do Ninho do Urubu, né, que morreram 10 crianças e tal. Você não quer falar mal do teu clube, você fala, não, isso aí é política, isso aí eu não misturo, entendeu? Tem muito isso também, né? Então, muita gente às vezes dá esse papo meio que para tirar o foco, né? Só que, como o Lário já disse, política está em tudo, né? Você vê aí diversos... o Marcos Braz ele foi eleito agora vereador. Ele é um dirigente do Flamengo. Será que se o Flamengo não tivesse ganho a Libertadores ano passado, ele seria eleito esse ano? Então, as pessoas usam o futebol para a política, né? A política institucional, que a gente está acostumado a ver, dos partidários e tal. E também tem a questão cultural mesmo, né? Como já foi dito, tudo é política, não é um negócio separado. Sim, e esse ponto que você falou sobre a esquerda ter deixado o futebol de lado e abandonado, ele é uma coisa que ocorreu e que ainda ocorre, em que a parte intelectual da esquerda, ela vê tudo que é de pobre como inferior. E eles só se veem como os salvadores que vão chegar para tirar o pobre daquela ignorância. Então, o futebol é o ópio do povo, e sem entender o que o Marx quis dizer quando disse essa frase, whatever, tirando totalmente o contexto, mas só serve para alienar. E com isso, eles cortaram um pouco da sua... Eles cortaram um pouco do seu discurso. Eles separaram. Nós somos os salvadores e o povo não é salvador. Lenice, o que você pode falar um pouco a respeito? O que você pensa sobre isso? E aproveitando, a Lohane Souza fez uma pergunta sobre
a organização futebolística atual, capitalismo e tudo mais. Como vocês enxergam isso? É um pouco do... Enfim, eu nem cheguei a me apresentar para a galera, né? Tu me apresentou, mas... Agora, Glenícia, gente, atual, formando em serviço social, estou muito feliz, tinha que falar isso. Pô, recebi a nota hoje, eu tô, tipo assim, emocionada. Tive que dar... Sei que a treta aqui ia não falar sobre fontes nem nada, mas... Usou fonte, perdeu, já sabe. Né? E aí, a questão é, quando a gente fala de futebol, a gente fala sobre uma classe que domina o futebol e nítido no Brasil, que é a classe pobre, trabalhadora e preta, né? A gente tem a galera que é mais apaixonada, que faz parte das torcidas organizadas, principalmente, embora eu seja vascaína, que também no Vasco a maioria é negra, mas no Flamengo também, que é uma daí que o público aí que vocês... Essa galera aqui que a gente está fazendo a live apoia, sabe? E, assim, quando você tem um movimento muito grande feito pela população preta e trabalhadora, é óbvio que, assim, é natural, na verdade, que o sistema coloque isso como... Tente colocar isso como não misturado com a política, sabe? Tente tirar toda a ideia e todo o potencial daquele grupo, né, daquele coletivo de pessoas. Que é isso que eles fazem, eles tentam tirar o nosso poder a nossa percepção de mudança, de que é possível, sabe? Pô, qual foi? Vascaína perdeu a credibilidade. Não. Complicado. E aí, assim, quando você vê aí sobre a questão do capitalismo, né, que ela tinha colocado, a Rede Globo, que nitidamente é de direita, que na época da ditadura apoiou a ditadura, agora tem um programa tipo da Fátima Bernardes, que leva um monte de preto card, tá ligado? Pra falar sobre racismo e mostrar... Esse é o programa de filha da puta, né? Fátima Bernardes. Mas aí, assim, você começa a ver que o capitalismo ele vive disso, né, cara? Ele usa tudo que está em alta para gerar lucro. Então, se o futebol e o racismo que está acontecendo agora no futebol está gerando mídia, está gerando views, está aí bombando, eles vão colocar isso, vão tentar vender de alguma forma. Isso aconteceram em diversas ocasiões relacionadas à população negra, né, e às suas mortes. A gente vê, assim, barbaridades acontecendo, como aconteceu hoje ali em Belford Roxo, né? Que ainda está aí na mídia dos policiais. E aí você vê no caso da Marielle, que virou blusa, virou estampa, virou não sei o que lá. Tipo, e foi vendido, comercializado, sabe? As coisas são comercializadas nesse sistema. Então, eu acho que, assim, uma das principais coisas que a gente tem que colocar aqui na discussão é como é que a gente faz para a gente conseguir fazer um futebol assim mais politizado, como acontece um pouco na Argentina. Embora lá tenha muito das torcidas organizadas de direita, que o futebol se misture totalmente com política, e aqui é o oposto, eu acho importante inflamar isso, sabe? Quando eu fui forçadamente na recepção lá do Flamengo, eu comentei com vocês, lembra? Que eu fiquei impressionada pela quantidade de pessoas ali, que em todas as manifestações que eu ia, eu não via aquela proporção inteira, sabe? E são de pessoas como a gente, que a gente sabe que se a gente conseguisse falar, chegar e furar essa nossa bolha, a gente conseguiria, assim, um apoio revolucionário, sabe? É isso. E aí, eu aproveito essa bola que a Lenice levantou e eu passo para o Rodrigo. Rodrigo, como é que a gente consegue politizar mais o futebol? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ver legal? Alô? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Caralho, acho que ele não está ouvindo a gente. Beleza, porque eu não tô vendo a tela, né? Eu tô usando a tela. Ah, tá.
Prazer. Tá ouvindo? Sim, sim, sim. Que eu acho que eu tô com um delay imenso aqui também. Delay jogou. Caramba, tá difícil. Não, é que eu tô com minhas técnicas aqui, né? Mas eu vou. Então, essa questão de politizar a questão, né? Eu acho que o que pode ajudar é a gente lembrar que essa questão do racismo, do futebol, isso não é algo que a gente está inventando agora, né? Assim, de se preocupar com o racismo no futebol. É uma questão histórica, né? A gente pode pegar dezenas de casos, né? Mas acho que vou pegar aqui uns casos conhecidos, porque eu sei que muita gente boa não conhece, apesar de, pra gente que gosta de futebol na hora que eu fiquei off, né? Mas no caso do Rio de Janeiro, né, os 4 grandes clubes, eles têm uma história complicada com relação ao futebol. Os 4 grandes e os clubes menores também, né? Porque o primeiro time a aceitar um negro no elenco, né, foi o Bangu Atlético Clube, que está aí até hoje. E ele teve problemas por conta disso. Os times da Zona Sul, que era o Flamengo, o Fluminense, né, o América, que é Zona Norte, mas também tinha uma origem parecida de alta classe, aquela coisa toda. Eles não aceitavam jogar com pessoas negras. Era um problema. E, inclusive, o Bangu chegou a ser expulso da liga para 2 anos depois voltar também, né? Com aquela história de que, não, olha só como nós somos democráticos e tudo, aceitamos até um time que tem jogadores negros, né? Só que quando a situação ficou complicada mesmo foi quando o Vasco começou a ganhar todo mundo, que o Bangu não ganhava. O Vasco começou a ganhar todo mundo e assim, um dos episódios mais vergonhosos do futebol brasileiro, talvez mundial, foi quando falaram assim, não, o Vasco não vai jogar mais. Porque essas pessoas elas não podem dividir o campo com a gente, não podem estar aqui. Isso aqui é um esporte de cavaleiros, né? Então, assim, isso aqui, quem quiser se aprofundar mais, isso é fácil de achar na internet hoje em dia. Não vou aqui ficar falando disso. Mas para mostrar que essa questão racial, ela está presente no futebol, ainda mais aqui no Brasil, desde quando os principais clubes começaram a disputar torneios, né? Então, uma maneira de ajudar a politizar isso, vou devolvendo a bola para o Lário, é trazer a questão de que isso o racismo do futebol é um problema que não é de hoje. Assim como o racismo na sociedade brasileira não é de hoje, futebol, os clubes estão na sociedade, então não é algo novo, né? E muito menos algo perto de ser resolvido. A gente tem que falar disso, tem que abordar isso. Os clubes precisam aprender a lidar com isso, tanto com a sua própria história quanto o que acontece hoje em dia, e parece que existe uma dificuldade imensa de lidar com isso, né? Como se o futebol fosse uma coisa que flutuasse fora da realidade, né? Enfim, eu falei isso tudo, eu não sei sequer se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo sim. E, assim, o fato de ser da luta antirracista, do racismo estar no futebol desde sempre, também nos diz e nos demonstra que a luta antirracista está dentro do futebol desde sempre. Sempre teve alguma luta, sempre teve pessoas no futebol, sempre teve jogadores, sempre teve pessoas que gostam de futebol lutando na luta antirracista. E, por isso, eu passo a bola para o Marcelo e pergunto para ele quais exemplos que ele pode dar de movimentos antirracistas, de ações antirracistas ou antimachistas também, que tem bastante dentro do futebol, seja na torcida organizadas ou seja de jogadores de futebol, que você lembre. Cara, o que acontece? Eu vou responder isso pegando um gancho na pergunta que fizeram aí da relação do capitalismo com o futebol atualmente. Surgiu um movimento chamado Contra o Futebol Moderno na Europa, né? Esse movimento ele foi abraçado
pela galera da direita e da esquerda, mas com reivindicações totalmente diferentes, né? A galera mais à esquerda pregando ingresso mais barato, né? Sendo contra esse lance de clube-empresa, sendo contra a transformação dos estádios em arenas, onde fica um valor absurdamente caro e a pessoa de baixa renda não consegue ir aos jogos. Isso não é um problema só no Brasil, não. Isso é um problema mundial. Aqueles pubs que o pessoal vê lá na Inglaterra, tudo cheio, que acha maneiro pra caralho, eles só existem porque a galera não tem mais condição de ir até o estádio. Então eles precisam ir para os pubs ver os jogos, né? Aqui no Brasil foi gourmetizado e passou a ser o empreendedor, passou a fazer isso como se fosse algo a mais, né? Como se fosse algo super ideia inovadora, quando na verdade é só a única forma que o povo trabalhador conseguiu lidar com o futebol. Exatamente. Tipo assim, tu vê que antigamente o reflexo disso também, tu vê as torcidas organizadas perdendo força, perdendo espaço na arquibancada para a torcida de bairro. Tu vai ver que todo lugar que tu for tem um Flá Madureira, Vaz Belfo, Roxo, que é o quê? A galera que se reúne no bairro para assistir o jogo. Mas por que eles fazem isso? Você acha que eles queriam assistir o jogo no bar? Não, é muito melhor você querer assistir um jogo no estádio. Só que um jogo no estádio vai levar aí um ingresso de R$80, passagem, né, uma série de coisas. Então, quando a gente da esquerda fala que é contra o futebol moderno, a gente tem que lembrar o que é isso que a gente está falando, o que é ser contra esse futebol moderno. Eu não estou falando de bater escanteio curto, bater lateral na área. Foda-se quando o cara vai bater escanteio. O importante é a gente poder estar lá para poder assistir o cara e xingar. Se tu não gosta da porra de escanteio curto, mandar o cara tomar no cu na hora que ele bate curto. Entendeu? Não adianta. Então, o objetivo é esse, e eu vi que se perdeu, né? Tanto é que tu vê essas páginas aí, tipo cenas lamentáveis hoje em dia, é só bobeira, é só bagulho idiota, né? Não tem nada dessa luta. Sobre movimentos antirracistas, antimachistas, anti-homofóbicos, acho que o maior exemplo aí, o clube mais popular no mundo, acho que ele é até mais popular por conta disso do que pelo futebol, né? Que é um time bem ruinzinho, que é o São Pauli, lá da Alemanha, está na segunda divisão da Alemanha. Mas ele é um clube que faz bota a bandeira com lance LGBT, bota All Colors Are Beautiful no uniforme, tem essa, ainda mais por um time alemão, né, onde o neonazismo nos últimos anos cresceu muito, eles batem de frente com isso. E Marcelo. Pois não. E o escolar caiu. Não, eu que ia falar. Não, mas aí, continuando, esse é um clube, o Lário também perguntou de como fazer para... Marcelo, tá batendo o vento do ventilador, acho. Pô, peraí, então. Foda que eu vou ter que levantar, velho. Vocês vão ter que ver meu abdômen sarado. Aí, o São Paulo, que é um exemplo aí de clube engajado nessas questões, ele não nasceu assim, ele foi tomado, né? Os anarquistas, os punks, os socialistas da Alemanha simplesmente entraram no coisa, expulsaram, né, os dirigentes burgueses e falaram: meu irmão, isso aqui vai ser um clube de operário, vai ser um clube do povo, quem vai mandar nessa porra é a gente. Foda-se se a gente vai ficar 10 anos sem ganhar nada, né? Então, eu não acredito que seja capaz de uma revolução dessa acontecer assim. Acho que se eu tentar fazer isso lá no Flamengo, vou tomar logo um tirão na cara e vou ficar de bunda por alto aí. Não vai rolar, né? Mas uma forma da gente fortalecer isso é com algo que é muito discriminado, que são as torcidas organizadas. Quase todas as torcidas organizadas, quando surgiram, elas surgiram por algum movimento social. Pô, tu pega, por exemplo, a raça rubro-negra, uma torcida de 77, da ditadura, que usa vermelho e tem um punho cerrado. Vocês acham que isso é à toa? Não é à toa,
né? Inclusive, o fundador da torcida é o Cláudio Cruz, do Botequim Vaca Atolada, que todo mundo aqui do Rio deve conhecer, que é um lugar, que é um espaço mais esquerdista, né, anarquista, que existe aqui no Rio. Então, quando ela surgiu, ela foi para isso, né? Esses movimentos locais, da mesma forma que o MTST é importante, né, que o MST é importante para levar a ideologia para aquele nicho, as torcidas organizadas, desde que tenham essa ideologia, é importante para fortalecer, porque é ela que está nas bases, é ela que está nas comunidades, é ela que está no treino, entendeu? Ali que está o povão mesmo. Né? Não dá para esperar uma atitude dessa de dirigente de clube, que é tudo um maluco milionário. Aproveitando esse ponto, eu passo para a Lenice a bola. Como você vê e o que você tem visto sobre as torcidas organizadas de cunho feministas que têm surgido ultimamente? Olha, eu acho que isso é um pouco não, isso é uma vitória muito grande, né, cara? Fora que as mulheres, aí vai toda aquela questão de mulher assistir futebol, sabe? Da questão do machismo que tem dentro do futebol, de tu tá conversando no bar e o cara fica te perguntando quais são todos os jogadores do time, e às vezes tu só vê o jogo, tá ligado? Só, tipo, tá ali vendo e gosta do time, é isso. Ninguém precisa ser aficionado por nada. Não existe manual de como ser torcedor, o que um torcedor deve saber. Eu acho que o futebol ultrapassa isso, né? Então, esses movimentos que a gente vê de feministas, da galera LGBT, tudo isso a gente vê que são pessoas que estão tentando resistir dentro de um esporte que tem uma onda conservadora desde a sua origem, né? E aí, não apenas, né, pela sua origem ter sido, não apenas e principalmente sendo por sua maior entidade ser uma empresa mega capitalista, que é a FIFA, né? Maior representação de entidade. Então, assim, quando a gente comenta, né, sobre a importância de politizar os espaços e da gente estar presente, da gente estar falando sobre as coisas, é justamente de entender que tudo tem uma ligação, sabe? Nada é um movimento isolado. O futebol não é um movimento isolado da sociedade. Nós não somos isolados da sociedade. Escolher não opinar é uma escolha também dentro dessa sociedade, sabe? Você não está ali neutro, não existe neutralidade. Você está fazendo uma escolha, ainda mais quando a gente vê um movimento ultraconservador, neoliberal, e você escolhe não falar. É como se você estivesse vendo uma situação de racismo, LGBTfobia e tudo mais, feminicídio, e resolvesse não falar, não apontar, não buscar, sabe? Não buscar os direitos, né? E não falar sobre isso. Então, assim, o que eu tenho visto é um pouco disso, é um pouco desse movimento caótico que a sociedade está passando. Costumo até dizer isso, sabe? É um pouco difícil analisar a atual conjuntura, tendo em vista que parece que estamos, né, no momento de... Na verdade, não parece, não. Estamos, né? Uma pandemia, o que seria mais caótico que uma pandemia, né? Não, na verdade, não é bom falar isso no final de ano, né? Aí vem ano que vem e chega um negócio absurdo, pior que a pandemia. Caraca, que situação. Já viu o cara lá, ex-bambamã de Israel, falando que os aliens existem, que são imperialistas, amigos dos Estados Unidos, né? Vai que é verdade. É bizarro, sabe? Mas, assim, a gente está num momento, cara, que tem algum filósofo, né, que não estou citando, hein, só estou falando que tem algum que fala sobre o caos mesmo, né, que tem a teoria que quando a gente está nesse movimento é difícil realmente explicar, mas a gente só vai entender daqui a alguns anos. E eu acho, assim, que justamente nesse momento, tendo essa mudança, né, essa experiência aí de Bolsonaro, essa experiência de tirada do Trump, e essa direita que aparentemente está se fragmentando, sabe, o que vai acontecer, sabe? Quem somos nós? Quem seremos nós nessa mudança, sabe?
A gente vai preferir continuar tomando cerveja com os nossos amigos, conversando sobre futebol e deixando os nossos amigos fazerem piadas racistas e homofóbicas, sabe? Ou a gente vai ser aquele militante, sabe? Que fala, pô, cara, não é legal, hein? Tipo, você tem que escolher, sabe? Aproveitando esse recado meio positivo, falando que ainda há esperança para a gente agora, eu vou caminhar a gente para o final, porém, eu vou levantar para o Rodrigo a pergunta que a Roberta de Souza fez. Rodrigo, a Roberta fez a seguinte pergunta: vocês acham o que aconteceu na Europa, o caso do terceiro árbitro, aconteceria aqui no Brasil? Você pode dizer, sabe que caso é esse? Sim, o árbitro ser racista, acho que isso aconteceria fácil aqui no Brasil, se já não acontece. Agora, a reação dos jogadores de sair, de todo mundo sair do campo, aquela coisa toda, eu acho isso muito difícil, eu não vislumbro isso. A própria maneira como os jogadores são incentivados a agir, a formação do jogador, ele fica desde a base aquela coisa alienada pra caramba, de só futebol. E engraçado que, né, que isso tudo é reforçado pela estrutura, pela própria maneira que o jornalismo lidar com a torcida, lidar com aquilo, e todo mundo fica meio que surpreso quando o jogador ele parece estar vivendo outra realidade, né? Eu vejo, assim, em alguns casos ou outros jogadores, assim, o Vasco, mais uma vez, eu sou flamenguista, tá? Só para deixar claro. Mas o Vasco, ele parece que tem formado alguns jogadores assim, né, com um pouco mais de consciência, de noção da realidade que cerca, a realidade social, mas, assim, no todo, eu não vejo algo do tipo aqui. Isso até me lembra uma frase do Luiz Antônio Simas, né, que ele fala que o futebol ele é um fato social completo, né, ou seja, assim, tu quer entender a história, a sociedade, a política, a economia de tal sociedade, tal lugar, você usar o futebol como termômetro é muito bom, porque o futebol ele trata sobre cultura, sobre política, sobre economia, ainda mais hoje em dia com jogadores ganhando salários exorbitantes, né, com um milionário comprando um time mundo afora aí, né, então isso tudo está muito intricado, né? Então, se a sociedade brasileira, até hoje, ela não lida bem com o racismo, se até hoje a gente fica ainda faz parte do debate público, se quando, por exemplo, um homem negro é espancado no estacionamento de um mercado, ainda existe gente que dá benefício da dúvida se foi racismo ou não, se tentam levantar lá a ficha do cara para saber se o cara tinha passagem por isso ou não, ou seja, a gente não sabe lidar com isso. Então não adianta, o futebol ele não vai ser da onde pode, a princípio, partir a solução. Se pensar que futebol é só quatro, ser só 22 jogadores correndo dentro de 4 linhas, né? Só que ele é mais do que isso. É isso que a gente está discutindo aqui. Mas, assim, a gente tem que pensar na pressão da torcida, da maneira como a gente lidar com o futebol, de todas essas questões que estão em volta. Mas, assim, pelo menos, pessoalmente, eu não vejo isso partindo unicamente dos jogadores ali dessa maneira como está acontecendo. Dessa maneira como eles são formados, dessa maneira que eles lidam com tudo. Mas, vocês estão me ouvindo? Como você mesmo disse, existem alguns jogadores que estão tendo um pouco mais de conhecimento político, um pouco mais de causa. Porém, do jogador que teve bastante conhecimento e bastante luta pela causa trabalhadora morreu há pouco tempo. Foi o Maradona.
Acho que, como a gente está falando de futebol, de política, e ele morreu faz pouco tempo, seria interessante a gente poder citar ele aqui. E eu pergunto para o Marcelo, passo para o Marcelo, o que ele pode falar sobre o Maradona, para a gente poder fechar. Eu acho que ele vacilou de não ter atirado nos malucos do Oasis lá. Cara, a gente fala muito do Maradona, do Sócrates, né, do Afonsinho e tudo mais, mas o Tyson, cara, ele fica meio escondido, até porque ele não tá no grande centro, ele joga na Ucrânia, e ele é assim, ele também sofreu um caso de racismo há pouco tempo, imagina, né, um negro jogando na Ucrânia, imagina que esse maluco não passa, né. Aí ele encarou, não pediu para sair, tipo, continuou fazendo os protestos e tal. E depois disso, eu vi entrevista dele, caralho, maluco muito lúcido, falando que, assim, igual você falou, é um dos poucos que você vê que sabe o seu lugar, né? Tipo assim, sabe que não esqueceu suas raízes, assim, sabe de onde ele veio, sabe o que ele passou, né? Tipo, o dinheiro não fez ele esquecer quem ele era. Então, tipo, quando eu vejo esses casos assim, me dá um pouco de esperança. Eu acredito que, assim, quero estar errado, mas eu acredito que eu não tenho muita esperança no Neymar, assim, não, apesar dele ser amigo do Hamilton, né, e ele ser, o pessoal vai atrás de mim, né, mas apesar dele ser amigo do Hamilton, que é um cara bem enganjado e tal, mas eu acho que se o antirracismo não tivesse o boom que está tendo, a visibilidade que está tendo, duvido que ele abraçaria, entendeu? E sobre o Maradona, cara, é assim, o Maradona, ele teve os erros dele, teve os excessos dele, né? Não é santo, como ninguém é, né? Acho que todo mundo aqui ou já foi filha da puta alguma vez, já sacaneou alguém, já fez alguma merda, e ele não foi diferente, mas era um cara diferenciado dentro das 4 linhas, e que ele o Che Guevara era argentino, né? Então ele tinha essa ligação, e também isso vem muito do clube no qual ele foi formado, né? O Maradona ele foi formado num clube chamado Argentinos Júniors, que esse clube é um clube que, assim, igual o Cobé falou, o Vasco ele tem a escolinha lá em São Januário e tal, não paga os professores, mas tem a escolinha lá. O Argentino Júnior ele também tem escola dentro do clube, ele tem esse acompanhamento educacional com os atletas, eles dão uma ênfase muito grande nisso. E a maioria desses atletas que saem com esse pensamento lá na Argentina, a maioria é da base do Argentino Júnior, então eu acho que não é coincidência, né? Não é coincidência. Mas é aquilo, o cara tem o máximo respeito, né? Foi dentro de campo, porra, o cara não tem o que falar, tomou a caneta do Romário, né? Então tem que dar uma baixadinha na bola também, mas, porra, é isso, que surjam mais Maradonas por aí. Certo. A gente já está com 51 minutos, então vamos para o final. Passou rápido, mas... Pô, tô morrendo de calor, se de ventilador, uma mancada. Liga e desliga, pô. Fica ligando e desligando. Vinícius, qual é as suas considerações finais? Qual é o seu último recado que você quer passar para a galera? Então é isso, galera. Já agradecendo, né, a participação aqui, o convite, foi muito bacana. Assim, é sempre bom falar com os amigos, tomar uma cervejinha e falar sobre... tentar ter esperança ou criticar também, sabe? Conversar, porque a gente precisa se fortalecer, sabe? Acho que eu tô meio sem pressão. Vamos só conversar e ver, né, no que dá. E, assim, futebol, cara, é uma coisa muito doida, né? Porque é a venda do entretenimento, né? Eu tava pensando, enquanto vocês iam falando, eu tô pensando, assim, várias coisas que eu não tinha pensado, sabe? E
futebol ele é uma venda do entretenimento para a classe trabalhadora que não tem como se divertir em outras coisas, não tem tempo. E aí, como o Marcelo falou, né, o valor dos estádios são caros e não dá tempo, às vezes, o cara só tem folga um domingo, ou sei lá, tem um monte de problemas na vida que não permitem, né, financeiramente acessar outras formas de entretenimento. E aí acaba que a cerveja e o futebol se tornam aquele alívio, né? Então, assim, o futebol, ele na sua origem já tem uma marca de resistência muito grande, sabe? Porque é tipo uma população que está tentando respirar, embora isso seja também vendido pelo capitalismo, né? E por isso tudo, eles fazem tudo com uma intencionalidade, né? Eles estão sempre com uma intenção. Então, a gente tem que sempre ter cuidado, a gente tem que estar nesses espaços com cuidado e pensando sempre, e não só no futebol, né? Em qualquer outro espaço, você tem que pensar quem é você naquele lugar, sabe? Fazer essa contextualização para a gente não se deslumbrar e esquecer, né, de qual classe a gente pertence agora e o que a gente quer. Porque é como o Carlos estava falando ali, né? Sempre tem uma ideia de que as minorias querem privilégios e tudo mais, sendo que, na verdade, a gente quer uma reparação histórica, né? Todos nós queremos uma reparação que é de direito, que é necessário para a nossa sobrevivência, porque, na verdade, para a nossa vivência, né? Porque hoje em dia a gente tenta sobreviver, a gente não está vivendo, e não tem necessidade disso, né? A gente sabe que não tem. E a gente quer que as pessoas tenham essa certeza, que a gente não precisava estar assim, que a vida poderia ser muito mais fácil, que a gente poderia ser muito melhor, muito mais desenvolvido como pessoas, como sociedade, como um futuro, sabe? A gente poderia ser muito mais. Então, vamos lá, vamos se fortalecer, enfrentar esse 2021 aí, né, que chega cheio de emoções, já tá da nossa cabeça, fazer terapia. E é isso aí, galera. Belezinha. Rodrigo, puxa aí. Quais são as suas considerações finais? Quem assistiu aqui até o final, quem comentou, Rodrigo. participou. Calma aí, Rodrigo. Esse assunto aí dava para falar. Oi. Começa de novo, porque estava no mudo, demorou para você entrar. Pode começar de novo. Começa de novo. Ah, tá, foi mal. Desculpa os problemas técnicos aí, que o celular hoje resolveu... Tá ouvindo? Pode falar? Então, eu queria agradecer aí, né, quem tá assistindo, quem participou, compartilhou. Sempre legal aí a participação da galera e comentar. Para finalizar, eu queria só fazer uma rápida leitura de comentário aqui da Alvana, deixa eu achar aqui, que ela fala, né, que veja o que aconteceu com o caso Robinho. Me deu uma vergonha e, ao mesmo tempo, orgulho de ser santista. Vergonha pelo posicionamento do clube e orgulho pela pressão da torcida, ou pelo menos uma boa parte dela. É exatamente isso, né? Essa lógica neoliberal que agora está entrando no futebol com tudo, né? De transformar clube em empresa, mercantilizar praticamente tudo, tem time aí mudando o escudo, né? E dane-se a identificação da torcida histórica com aquilo, de afastar o torcedor do estádio, né? Ou seja, esvaziar de qualquer sentido aquilo tudo e virar meramente mercadoria. Isso passa obrigatoriamente por afastar a torcida do estádio, porque o clube, ele não é um clube de futebol, ele não é o clube por si só, ele não está no meio do nada, ele é apoiado pela interação que ele tem com o resto da sociedade, com os torcedores do time, com os torcedores a favor e contra, com os outros times, com a região externa onde é a base do time. Então, a solução, voltando àquilo, o caminho, né, para que o futebol ele tenha assim potencial de algo mais democrático e ajudar a gente com questões políticas, econômicas e culturais da nossa realidade,
o caminho é participação efetiva, né, e não afastar o torcedor. Né? O torcedor, longe do estádio, longe do time do coração, sem ter voz, sem estar ali, ele não faz sentido. Não faz sentido a existência nem do clube, nem do torcedor. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Né? Essa onda agora é de que se o time vai mal das finanças ou das pernas, tem que virar empresa. Tem que mudar a marca, tem que fazer não sei o quê, tem que aceitar patrocínio até do velho da Havan. Mas tem que tomar cuidado com isso. Então, até semana que vem. Marcelo, qual é o seu... Eu estava acabando de ver aqui agora, a próxima Copa do Mundo vai ser no Catar, né? E o Catar, ele não permite manifestações LGBT nos estádios de futebol. Aí agora... E tem trabalho escravo no Catar também. Ah, porra, caralho. Aí o presidente lá que vai organizar a Copa lá, ou o cara que foi destinado a mandar a Copa, presidente executivo, disse que o Catar é um país conservador, porém é um país acolhedor. Então, durante a Copa do Mundo, vai ser permitido manifestações LGBT. Olha como eles são bonzinhos, né? Porra, que país acolhedor do caralho, né? Puta que me pariu, mano. Vai tomar no cu. E é isso, até semana que vem. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por quem ficou até aqui Valeu, agora. valeu. Eu quero deixar como último recado para que todo mundo sempre lembre que tudo é política. Tudo. Não existe isso de algo, qualquer coisa, seja futebol, seja música, seja videogame, seja série, e política não se mistura. Tudo é política. Mesmo as pessoas que se dizem apolíticas, elas não vivem no mundo em branco. Elas vivem num cenário, elas vivem num contexto e elas estão influenciadas pelas ideologias delas. Isso significa que quando elas criam suas ideias, seus produtos, seus serviços, elas imbuem dentro deles seus pensamentos políticos, mesmo sem querer, querendo ou não. Seja por querer, a maioria da burguesia faz por querer, mas muita gente que não faz parte da burguesia faz sem querer, ela coloca a ideologia da burguesia dentro dela. Então, tudo é política. Quando você não fala com seu amiguinho que ele está sendo machista, quando você não fala com seu amiguinho que ele está sendo racista, quando você deixa a sua torcida organizada fazer comentários racistas, cantar músicas machistas, criticar LGBTs, isso, mesmo quando você está se isentando, você também está sendo político, porque você está deixando o discurso da elite se propagar. Não existe isso de não se misturar política com algo. Sempre está misturado, porque nada é feito num papel em branco. É isso que nós que seguimos um pouco do comunismo acreditamos que seja materialismo. Tudo tem a ver com algo material. Tudo tem uma origem material. Então, não existe isso. Acho que é bom para a gente pensar um pouquinho que, mesmo quando a gente não quer ser político, a gente está sendo político. Esse é o meu último recado que eu deixo para vocês. Boa noite para todo mundo. E vamos dar um tchau coletivo, pessoal? Valeu. Bora. Tchau, galera. Tchau. Boa noite, camaradas. Fechamos. E é nóis. Comunismo vencerá.